Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal GT Autos, pessoal, começando aqui mais um teste da semana com o Nissan Kicks Exclusive, versão mais cara desse SUV compacto que está prestes a receber uma nova geração. Se ainda vale a pena comprar esse modelo, a gente vai falar melhor na avaliação completa, mas como vocês já bem devem saber, esse aqui é o nosso teste de consumo urbano. Então nós vamos, como sempre, rodar aquele nosso trecho padrão de aproximadamente 10 km, ar-condicionado ligado o tempo inteiro. Dessa vez o Kicks está abastecido com etanol. Geralmente a gente faz esse vídeo com gasolina, né? Então aqui vai ser um pouquinho diferente. Esse modelo não tem start-stop, então isso não interfere na nossa média de consumo. Também não tem modos de condução, só o Sport, que obviamente a gente vai deixar desligado, e a gente vai dirigindo de forma bem tranquila o caminho inteiro para tentar conseguir uma boa média de consumo. Logicamente, chegando lá no final do nosso trajeto, a gente compara então as nossas médias com aquelas informadas oficialmente pelo Inmetro. Bom, pessoal, para a gente começar aqui o nosso teste de consumo com o Nissan Kicks Exclusive, já liguei o ar-condicionado, já resetei também o nosso trip de consumo bem completo, inclusive, apesar de ter uma média só resetável, tá? Na avaliação completa a gente vai falar melhor sobre isso e também no vídeo de viagem. Eu quero lembrar vocês que a gente sempre segue um padrãozinho aqui no canal, então nós fazemos exatamente o mesmo percurso, o ar-condicionado sempre ligado. Quando o carro tem modo de condução, a gente coloca no modo Eco. Esse aqui não tem, só tem o modo Sport, então logicamente ele vai desligado. A gente sempre deixa o Start-Stop ativado, enfim, aquele padrãozinho que vocês já conhecem aqui do nosso canal. O que acontece é, existem variações sempre, a começar que o Kicks hoje está abastecido com etanol. A Nissan não entrega os carros de imprensa com gasolina, então em algumas marcas a gente vai ter essa característica. Não tem problema, é o primeiro modelo etanol que a gente testa aqui, então a gente não tem uma base comparativa muito grande, mas conforme a gente for testando outros modelos, com certeza a gente vai poder fazer uma comparação maior. Mas lembrando, por conta daquelas variações, por exemplo, de trânsito, de temperatura externa, isso também influencia, motorista, o ideal seria, por exemplo, para a gente fazer uma comparação extremamente justa, extremamente nem digo, porque sempre vai ter variação, mas para aproximar mais, a gente teria que andar sempre com os dois carros juntos e com o mesmo motorista, mas não dá para você dirigir mais de um carro ao mesmo tempo. Então tem variação de condutor, tem de semáforo, tem de trânsito, de clima, de tudo. Então é só pra gente ter uma ideia do quanto um carro é mais econômico ou mais gastão em relação ao outro. E é claro que aqui no começo do vídeo eu já quero pedir pra vocês, por favor, deixa o seu like aqui embaixo. O motoqueiro sempre atrapalhando nossas gravações, é incrível. Mas deixa o seu like aqui embaixo, porque essa é uma forma de retribuição que vocês podem dar aqui pro nosso canal. Quando você deixa o seu like, o YouTube entende que você curtiu esse vídeo e te passa a recomendar mais conteúdos do nosso canal e mais do nosso trabalho para outras pessoas. Aproveita esse momento também para dar aquela hypada no vídeo. É uma função nova, completamente gratuita do YouTube. Na verdade, você tem a opção de pagar também, se você quiser, o que ajuda muito mais a gente, mas de qualquer forma, você hypando já está contribuindo bastante para o nosso trabalho. Vamos começar falando sobre conjunto mecânico, como eu sempre faço para vocês, já que falando de consumo é um ponto extremamente essencial de ser mencionado. Aqui a gente tem um powertrain, um conjunto mecânico um pouco mais antigo. A gente sabe que hoje os SUVs compactos, com pouquíssimas exceções, eles têm somente versões turbinadas, ou seja, 1.0 turbo, 1.3, 1.5 turbo, ou então pelo menos uma das versões seja turbo. Aqui no Kicks não, ele é sempre aspirado. A gente tem um motor 1.6 flex de 4 cilindros em linha com injeção indireta de combustível. Ele rende uma potência máxima de 113 cavalos com etanol, que é o nosso caso, e 110 com gasolina a 5.600 RPM. Já o torque, que é bem essencial aqui na cidade, 15.3 com etanol e 15.2 com gasolina, ou seja, praticamente a mesma coisa. E ele chega a altos 4.000 RPM, ou seja, você tem que encher bastante o motor para ter uma resposta mais vigorosa do carro, para que você tenha todo esse torque disponível. Aí que está a diferença em relação ao motores turbo, porque lá você consegue ter uma entrega de torque muito mais baixa. Aliás, em rotações mais baixas, né? A entrega do torque é mais alta, mas você consegue ele mais cedo. E por isso que você sente um desempenho muito melhor em relação ao motor aspirado. E seguindo uma receita realmente bem convencional, bem padrão, bem conservadora, digamos assim, junto com esse motor 1.6 flex, a gente tem uma transmissão automática do tipo CVT, com simulação de 6
marchas. Então, no dia a dia, onde você está andando aqui de forma bem tranquila, ele vai funcionar como de fato um CVT. Agora, se você pisar um pouquinho mais forte, der um pé fundo, alguma coisa nesse sentido, ele vai simular 6 marchas para diminuir aquela sensação de enceradeira do CVT, que ele fica infinitamente. Por isso que as montadoras emulam essas marchas, tá, pessoal? Esse aviso que vocês estão vendo aqui é do alerta de ponto cego que vocês escutaram. A gente falou sobre isso no vídeo de assistências à condução que vai em breve ao ar. Voltando a falar aqui da transmissão, que a Nissan chama de Xtronic CVT, como eu falei, essa simulação de marchas acontece somente quando você pisa um pouco mais forte. Isso a gente já percebeu nos carros da Stellantis equipados com motor 1.0 turbo. E é um funcionamento bem legal, eu diria, porque aqui na cidade você não tem aquele, digamos que incômodo das trocas de marcha, ele fica bem linear, mas pisando um pouco mais forte você também não tem aquele barulho infinito do CVT, que dá a sensação de que o carro está amarrado, que o carro não anda. É uma sensação, não que isso de fato aconteça. Agora, o que eu percebo aqui no Nissan Kicks Exclusive fica bem parecido, né? Mas inclusive, já que eu citei a versão, vale dizer que ela custa R$ 153.990 atualmente. Porém, esse carro aqui está equipado com o PackTech, que traz, por exemplo, o sensor de ponto cego que eu acabei de falar para vocês, que adiciona mais R$ 2.000, fora a pintura, né? Então, essa versão que popularmente é chamada de Exclusive Tech, ela custa R$ 155.990. Se vale a pena ou não, a gente vai falar na avaliação completa. Mas na verdade o que eu queria dizer para vocês é que eu percebo que o acelerador aqui nesse carro é bem sensível. Talvez seja uma calibração para, digamos que, compensar a falta de desempenho. Apesar da gente não ter aqui o modelo pesado, são somente 1.139 kg, bem mais leve do que eu imaginava, inclusive. É muito parecido, por exemplo, com um hatch compacto, como um HB20, um Polo, algo nesse sentido. Então, achei bem legal, até mais leve do que um Polo TSI, por exemplo. Apesar de ser um modelo leve, como a gente sabe, motor 1.6 aspirado, câmbio CVT, tração somente dianteira, logicamente, a gente não tem um desempenho assim muito empolgante nesse carro. Então talvez como uma forma de driblar isso, o acelerador seja mais sensível. Então você pisa um pouquinho mais forte, ele já sobe bastante o giro para tentar entregar mais desempenho. Isso me incomoda um pouquinho, eu gosto de aceleradores um pouquinho mais anestesiados quando a gente está dirigindo aqui de forma mais tranquila. Se você aciona, por exemplo, o modo Sport, aí sim é mais legal para uma tocada esportiva que o acelerador seja realmente bem sensível. Outra coisa que eu gosto de falar para vocês é em relação ao sistema Start-Stop. Ele não está presente em nenhuma versão aqui do Nissan Kicks. Isso significa que ele não desliga o motor em paradas rápidas. Isso, por um lado, é bem positivo, visto que a maioria dos consumidores odeia esse recurso, acaba desligando toda vez que liga o carro, e por questão de normas, tá, pessoal? Porque geralmente as montadoras colocam esse recurso para diminuir a emissão de poluentes. Acaba diminuindo o consumo? Sim, diminui, mas de uma forma não extremamente notória. Então não vai fazer uma diferença assim muito grande no consumo. É mais nas emissões, porque o motor, enquanto ele está desligado, ele não está gastando nada e não está emitindo nada, né, de poluição. É quando o carro tem esse sistema, ele acaba ligando sozinho toda vez que você liga o motor. Então você ligou o carro, você vai lá e desativa pelo botão. Agora, desligou o carro, ligou de novo, vai ter que desativar novamente. Então, dado esse incômodo que a maioria dos consumidores sentem com o sistema Start-Stop, o Kicks não ter esse recurso é até um ponto positivo. Por outro lado, como eu disse, afeta um pouquinho o consumo. Então, em 2 semáforos ali que a gente ficou certamente 1 minuto ou mais parado, a gente pode notar que a média que ele apresenta aqui no computador de bordo vai caindo cada vez mais. Se tivesse o Start-Stop, você pode perceber, pode até fazer o teste em casa, que ele com certeza manteria aquela média, vamos supor, de 10 km por litro até o momento de você religar o motor. Quando não tem, aqueles 10 km por litro vai caindo, vai caindo, vai caindo. E aqui na cidade onde você para bastante, você tem bastante semáforos, ou até mesmo por conta do trânsito, isso faz diferença no consumo. Absurdamente? Não, mas faz. Eu vou aproveitar para lembrar vocês que esse carro, o Nissan Kicks, ele vai receber uma nova geração muito em breve. Provavelmente lá em fevereiro já de 2025, nós estamos gravando aqui em dezembro de 2024, ou seja,
tá bem próximo, ele vai ganhar uma geração nova. Acontece o seguinte, dizem que esse modelo vai continuar em linha como uma opção mais barata, porque o novo Kicks ele vai crescer, vai ficar próximo, por exemplo, a um Jeep Compass em questão de porte, então ele vai concorrer em uma categoria um pouco mais alta. Vai ser mais ou menos como acontece com a Volkswagen ou com a Fiat. A gente tem, por exemplo, na Volkswagen o Nivus, que é um modelo um pouco mais, não vou nem dizer básico, mas um pouco mais barato que o T-Cross, e o T-Cross está ali um pouco mais acima, chegando a quase 200 mil reais. Então é provável, não é oficial, mas é provável que isso aconteça, que a gente tenha um novo modelo em uma faixa de segmento, uma faixa de preço um pouco mais alta, enquanto esse continua em linha, talvez até com outro nome, mas com uma pegada um pouco mais básica e mais barata. A grande dúvida hoje é, será que vale a pena comprar o Nissan Kicks Exclusive ou é melhor esperar a nova geração? Bom, por isso que a gente está avaliando esse carro aqui por uma semana. Então na avaliação completa a gente vai debater esse assunto e mostrar detalhe por detalhe para entender se compensa ou não comprar o Kicks atualmente. Nós já estamos aqui na reta final do nosso percurso padrão aqui do canal GT Autos, e aqui nós sabemos que tem um pouco mais de subidas, né? Como essa, por exemplo, aqui, que é consideravelmente íngreme. Na verdade, ela não é tão íngreme, mas ela é longa, né? Então ela acaba gastando mais combustível, nesse caso aqui o etanol. Não tem milagre. O legal do CVT é que você não tem aquela troca de marcha na subida. Então, olha que beleza, hein? Parabéns, viu, meu amigo? Olha, rapaz, você tá bom pra perder a carta, viu? Complicado, mas enfim. Nós prejudicamos um pouco o consumo, com certeza, por conta dessas subidas. Mas a gente inclui tanto subidas quanto descidas e também partes mais planas, tá? Mais retas, aqui no nosso trecho, para ficar mais justo. Porque, logicamente, se você andar só na descida, o carro vai ser muito econômico. Ou andar só na subida, o carro vai ser extremamente gastão. Então a gente tenta equilibrar esse nosso teste de consumo aqui padrão. Já chegando aqui no nosso ponto final, estou bem curioso, inclusive, para conferir como que ficou a nossa média. Então vamos só estacionar aqui no nosso ponto de sempre. Olha que legal, esse carro ele tem a câmera 360 graus, então a gente consegue aproximar ali bastante da guia, olhando pela câmera direita. A gente vai detalhar isso na avaliação completa, tá? Desliguei a motorização, agora nada mais interfere na nossa média. Vamos lá conferir como que ficou. Vamos lá, ligando o painel, a gente tem uma animaçãozinha, ele não fez aqui agora porque eu já tinha ligado anteriormente, e já está até aqui, ó, na nossa média de consumo. Então nós rodamos 10 km em 25 minutos, vai virar 26 agora porque a gente gravou os shorts ali rapidinho, tá? Mas foram 25 minutos, 23 km por hora de velocidade média e o consumo 7,6 km por litro com etanol na cidade, lembrando ar ligado o tempo inteiro, enquanto o Inmetro diz que nessa situação urbana com etanol ele faz 7,8. Então a nossa foi basicamente igual, considerando a margem de erro, foi ligeiramente menor. E cabe uma crítica aqui desse painel aqui de 7 polegadas parcialmente digital, vocês podem ver que tem o ponteiro aqui na direita. Ele fica contando o tempo do trajeto, mesmo só com a chave ligada. O motor está desligado, mas eu liguei a chave aqui para mexer no painel e ele fica contando o tempo, que não faz sentido. A velocidade média também fica caindo, tava 23, agora já tá 22. Mas e aí, o que eu achei dessa média de 7,6 km por litro rodando com etanol na cidade? Como eu disse para vocês, esse é o primeiro modelo que a gente testa abastecido com etanol, então a gente não tem uma referência muito grande. A gente não consegue comparar com outros modelos. A gente vai fazer isso em breve quando outros carros abastecidos com etanol passarem por teste aqui no canal. Mas me parece que 7,6 km por litro é uma média um pouquinho baixa. Para um carro com esse desempenho, né, motor 1.6 flex aspirado, injeção indireta, câmbio CVT com simulação de 6 marchas, eu esperava que ele fizesse uns 8,5 mais ou menos, pelo menos, tá? Se fizesse mais que isso seria ótimo, mas aí a gente sabe que é um pouco difícil, né? Então uns 8.3, 8.5 acho que me agradaria mais. De todo modo, 7.6 para um SUV compacto no etanol, né? Não é uma média assim horrível.
mas eu esperava um pouquinho mais aqui do Kicks Exclusive. Mas agora que vocês já sabem a minha opinião, eu também quero saber a de vocês, então comenta aqui embaixo o que você achou dessa média de consumo aqui do Nissan Kicks na versão top de linha Exclusive Compact Tech. E claro, se inscreva no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal com esse carro e com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.